depois disso eu tive namorados que toda hora iam e paravam aqui. E eu usei também medicação para isso. O Cifrol, que é o Pramapixol, que se usa para Parkinson, que a minha mãe com Parkinson toma. Então vejam só, me desculpem a palavra, tá? Mas vejam a loucura, né? Um quinto medicamento para Parkinson. Ok, tem na família, mas será que com 20 e poucos eu já precisava fazer o uso? Para a perna inquieta, sim, estava se tornando um problema muito sério. Mas será que não existiam alternativas? E por que não buscar a razão do problema? E eu nunca mais tive, a esposa daqui para comprovar, eu nunca mais tive, a não ser óbvio, quando eu tenho algum pré-ataque de pânico ou ataque de ansiedade, eu nunca tive mais problema na perna inquieta, de estar atendendo uma pessoa e estar com a perna limpa. Nunca mais tive. Continuando. O vetiver, sedativo, equilíbrio, estabiliza o humor, dissipa raiva, histeria. Então aqui, para vocês que utilizam em conjunto o balance com esse aqui, você vai trabalhar a questão do TDAH e a questão do não conseguir estudar. Aqui está a solução alternativa natural que pode ou não diminuir o uso da medicação, e o profissional que botou lá, o CID, que fez a receita, que vai ser retida pela farmácia, esse profissional que vai decidir com vocês, pais, se vai ou não, a partir depois de utilizar os óleos, diminuir a medicação. Tá? Por favor, não façam nada por conta própria sem estar passando pelo profissional que vocês acompanham. Mas é uma questão natural quando a gente associa esses dois óleos. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, tu já usou o Intune? Sim. Tá, porque o Intune ele me dá muito foco. Sim. Eu não sei como é que funciona no autismo. Eu gosto, o que eu mais vejo resposta pro autismo, pro foco, é o hortelã-pimenta, o peppermint, e eu gosto de usar, que não é o uso convencional dele, mas essa que é a grande vantagem dos óleos, que vocês começam a descobrir outras funções num chamado brief, que a gente usa muito para asma, bronquite, chama brief, de respirar em inglês. O brief já tem na composição dele hortelã-pimenta, mas vocês potencializam usando o hortelã-pimenta com brief. O que a Ana falou também ajuda bastante, mas o que eu mais vejo para trabalhar especificamente com foco é isso. Mas estou falando de foco. Aí a gente entra na questão separada. No que eu estava falando, TDAH como transtorno relacionado ao autismo, a mistura até agora que eu mais tive eficácia é o balance com este aqui. E aí entra muito naquela questão relacionada à histeria. Aconteceu recentemente, assim, isso é bem comum. Para quem não trabalha com autismo acha estranho, mas a criança, 8, 9 anos de idade, um menino, fala normal, se comunica normal, etc. A mãe estava viajando e a empregada, secretária, enfim, a pessoa que governa lá a casa, botou a roupa para ele ir para a escola e botou uma cueca que não era a cueca dele, que era do irmão dele. E ele botou a cueca e ele pirou, o elástico, alguma coisa incomodou, que não era o tipo que ele usava, e ela solucionou o problema ali. Depois o pai ficou sabendo, e o pai é daqueles pais que nem meu pai era, isso é assim, ponto, preto no branco, e tentou forçar. A partir de agora então vai usar todos os tipos de cueca, não vai mais usar esse. Não funcionou para a criança. Não funcionou e trouxe um efeito assim deletério absurdo, piorou muito. Então a gente precisa observar, isso foi um caso lá em Vitória, Espírito Santo, tá? E teve um caso muito parecido aqui no Rio Grande do Sul, mas aí era relacionado a uma meia. Então vejam assim, coisas banais, uma meia, uma cueca, etc, pode trazer um grande problema. Aí a gente não precisa ir muito longe, que ela já está rindo aqui, minha esposa está aqui do lado, se fosse chamar minhas ex-namoradas também ia dizer a mesma coisa. Só tem cueca velha. Por que só tem cueca velha? Por causa disso. Me traz um desconforto muito grande. Aí outro dia eu tinha separado para dar para o meu sobrinho umas cuecas, e é menor do que o meu tamanho, tecido diferente, e ela me largou na gaveta. E eu peguei, e eu fiquei o dia inteiro irritado e dando resposta atravessada para todo mundo, e era maldita cueca, eu não me dei conta. Naquele dia fatídico, eu estava com todos os meus olhos vazios, e não tinha chegado os meus novos olhos, e eu estava mais irritado que o convencional. Então vejam o que pode ser um gatilho para uma pessoa que tem autismo. É isso que a gente tem que pensar. Eu nunca vi o Miguel fora do sério, uma vez, eu acho, mas nem perto do que eu fico. Então assim, um neurotípico sair da linha deles, da zona de conforto,
demora muito. Para o autista é instantâneo. É uma coisa simples como eu ficar fazendo isso aqui, ó. Lixa de unha, por exemplo, eu não consigo ficar perto de uma lixa de unha. Eu só corto meu cabelo em barbearias específicas para homens, porque se eu vou num salão de beleza e tem alguém lixando a unha, é um mal-estar muito grande. E o que é normal, que vocês precisam pesquisar sim, principalmente para quem tem filho, neto, sobrinho, o autista ele tem uma tendência muito grande a se machucar. Muito grande. Até hoje, óbvio que eu não ia contar isso pro Miguel, né? Convidou em 2012 para trabalhar com ele. Ah, Miguel, eu me mordo de vez em quando, eu faço uns cortezinhos ali, né? A entrevista ali é por água abaixo. Então tá, aqui é uma clínica de pessoas saudáveis, manicômio é lá na esquina. Ele ia falar alguma coisa nesse gênero. E infelizmente, é uma coisa que eu demorei muito para abrir. Eu comecei a falar faz 2, 3 anos isso. A maioria das pessoas próximas a mim não sabem. Tive namoradas que ficaram, nossa, tu tá inventando coisa para ganhar seguidor, porque eu namorei 2 anos com você e não fiquei sabendo disso. Sim, escondia. E isso é uma coisa que todo autista faz muito bem, esconde muito bem. Então eu me beliscava, mordia, etc. E assim, não vou mentir para vocês, tive uma crise ano passado com um voo de me morder, porque dá uma sensação de alívio muito boa. Porque a gente produz endorfinas. A gente produz endorfinas. E todo autista, ele tem uma baixa sensibilidade à dor. Então vocês acham que está machucando muito, mas não está machucando tanto. Quantas vezes eu fui pegar uma panela que estava quente, uso panela de aço inox ou cirúrgico, que são as mais saudáveis, toquei na panela, senti o barulhinho do queimado, senti o cheiro do queimado e não me dei conta que estava queimado. Então é uma área muito interessante para vocês saberem que é tudo correlacionado e a gente consegue melhorar tudo isso a partir de modulação, a partir de óleos essenciais. A Ana perguntou, continuando então. O patchouli, ele é fantástico para aquela sensação de ânsia que a criança está, que vocês não sabem de onde vem aquela ânsia, adultos também, porque ele vai controlar a ansiedade, vai ajudar também na função cognitiva e também na questão de depressão. Não é normal um autista sofrer de depressão, mas é normal um autista ter depressão como uma coisa secundária, sem fundo, que aí a gente vai falar idiopático, sem causa aparente. Não é normal, mas é muito comum. Então é interessante sempre avaliar, porque o autista é uma pessoa que não se expressa muito, não tem muita facilidade de expressão. Eu fui trabalhar de modelo e fui forçado a sorrir, etc. Mas eu sou conhecido por estar sempre com a cara fechada, tive que aprender. O Vitor, que é meu irmão, que é o filho do Miguel, sempre sorrindo, eu comecei a aprender. A gente sabe observar, o autista é uma pessoa extremamente observadora, mesmo os não comunicativos, eles sabem tudo. Então vocês precisam dar uma atenção nessas questões de ânsias, que às vezes vocês não sabem, na questão desse óleo especial. E todos vocês, principalmente aqui no Brasil, já devem ter ouvido falar de chá de melissa. Quem não ouviu, compre, é ótimo, sempre natural, tá? Mas tem uma coisa muito melhor e 100 mil vezes ou mais concentrado, que é a plantinha melissa, que é o óleo essencial da planta melissa. E o óleo essencial da planta melissa tem um efeito antidepressivo, calmante, antiviral, ajuda com as questões relacionadas à demência, acalma os nervos e problemas digestivos. Então, síndrome do intestino irritável, tive a crise agora. Hoje fiz uma sessão com a psicóloga e ela chegou num problema relacionado a problema familiar, né, doença na família, e a gente não vai dando bola. E vai indo no banheiro 10, 12, 15 vezes ao dia, não chega a ser uma diarreia muitas vezes, e não dá muita bola. Óbvio que nós sabemos os gatilhos, sinto que o pessoal do sul, chimarrão é péssimo, tá? Péssimo, péssimo mesmo. Café, chá verde, cafeína em geral, todos esses estimulantes. E o que ajuda muito a acalmar essa função intestinal? Óleo de melissa. Que inclusive o óleo de melissa da marca que eu uso, eu tomo, tá? E para potencializar o efeito dele, eu misturo ele com de orégano, tá? Que pode ser utilizado inclusive para cozinhar. O óleo de orégano, assim como o líbano frankincense, ele tem um efeito sinérgico, tá? Em vários outros óleos. Alguns óleos combinam muito bem, outros nem tanto, mas existem alguns que potencializam o líbano frankincense e o orégano. E por favor, em hipótese nenhuma, principalmente em autistas, passem o óleo de orégano diretamente na pele.
Ele precisa ser fracionado, porque senão ele vai queimar. Ele é muito concentrado, a ponto de que eu, como chefe, adoro orégano para cozinhar, e é o que mais dura para mim, porque eu ponho uma gota para uma panela inteira de molho, e que eu não consigo isso com orégano fresco de jeito nenhum. Então, assim, para vocês que gostam de cozinhar, e realmente é um óleo mais difícil de tomar, ele é forte, a criança não gosta. O que é muito comum em todo nível de autista? Seletividade alimentar. É muito raro alguém aqui, por favor, levante a mão, ou o pessoal da live que diz, conheço alguém que é autista e que não tem seletividade alimentar. Uma pessoa, duas? Tá, tem duas, três. Obrigado. Mas antes todo mundo tinha levantado a mão aqui. Então, assim, seletividade alimentar é uma coisa muito comum. Hoje eu posso dizer, não tem nenhuma, eu como pedra, se deixar, mas eu tive que trabalhar essa questão. E uma das formas de trabalhar a seletividade alimentar é exatamente com o óleo de melissa. Porque ele tem essa capacidade de trabalhar toda essa questão relacionada à forma de sentir. E a palatabilidade no autista é diferente, a forma de se expressar é diferente e os fatores sensoriais são diferentes, tá? Aqui a mesma ilustração, tá? Que eu sei que vocês adoram tirar foto. Aqui eu traduzi eles, no caso a Nath fez pra mim. Porque eu passo mal fazendo esses negócios, tá? Dá pra ver bem? Dá? Aqui eu traduzi só eles, tá? Não coloquei todos, obviamente. Balance coloquei. Mas assim, de novo, o meu preferido é o Líbano, que é o frankincense, por causa desse motivo aqui. Tá? Para quem está escutando na live, tá? Por que ele falou que não são todos os óleos que dá para tomar? Porque não são todos que são puros. Então esses que ele está falando, a gente pode tomar, passar na pele e cheirar. Tem alguns que vocês vão ver que está escrito assim, cuidado, não passar na pele e não tomar. E indicam fazer vaporização, botando no difusor. Bom, se eu não posso tomar e não posso passar na pele, não deveria estar cheirando, né? Na verdade, esses daí não são óleos essenciais, são só essências, que muitas vezes carregam substâncias tóxicas, tá? A via inalatória, o metabolismo pulmonar, ele é um metabolismo extremamente rápido, muito rápido. O óleo chega muito rápido na corrente sanguínea, sistema nervoso central, só que é uma maneira da indústria de ter algo mais barato, de fazer volume, de não ter algo puro, e ninguém vai pensar que passou mal ou teve alguma reação por causa de um vaporzinho. Se a pessoa passou ou tomou, é muito fácil de culpar. Então, infelizmente, hoje, eu não acredito que seja só uma questão de índole das empresas, é uma questão também de buscar qualidade e sai caro. Vocês vão ter, sim, dificuldades em encontrar óleos puros. Eu utilizo basicamente os óleos do terra exatamente por causa disso. Grau de pureza e qualidade do produto. Então, assim, existem diversos óleos de diversos preços, diferentes formas de uso. Só que, se ele é indicado unicamente para você botar para fazer cheirinho, e a gente compra até no supermercado, né? Outro dia eu estava vendo o preço com um difusor de tomada, que você nem põe água, mais o óleo R$ 59,90. Eu não sei o que era o artificial ali para dar aquele cheiro, mas aí sinceramente compra um daqueles vaporizadores de ambiente, tipo um bom ar da vida, que vai fazer o mesmo efeito nesse sentido. E obviamente todos vocês sabem que esses desodorizantes de ambiente são tóxicos, né? Tem diversas... Tem bromo, compete com iodo, grande possibilidade de alteração da tireoide. E que aí entra nessa parte aqui, ó. Nessa parte. Uma dica que eu posso dar para vocês, entrando nisso, eu nem tinha pensado, mas o Miguel falou em bromo. Principalmente para vocês que têm carro novo, deixou o carro muito tempo no sol, a maioria dos carros hoje já tem a função na chave, você fica segurando o botão de abrir e baixa todas as janelas, tá? Quase todos os carros já tem isso. Façam sempre isso e não entrem imediatamente no carro, principalmente se ele for novo. Porque várias das partes que estão presentes ali dentro do carro vão liberar essa substância chamada bromo, que é tóxico. E de novo, via inalatória é uma via muito rápida. Muito rápida. Então tenham atenção a isso. Aí entrando nisso, interferir função de tireoide e iodo, a gente entra. Qual é os principais déficits dos autistas a nível de nutrientes, nutrição?
zinco, carnitina, vitamina D, vitamina A, folato, que não é ácido fólico, é diferente, por favor, glutamina, vitamina C, glutationa e cisteína, vitamina B1, B12, B6, magnésio e zinco. Tonton, escolhe uma, vitamina D. Escolhe duas, vitamina D e magnésio. Eu não tenho e me recuso a atender, a não ser que esteja fazendo um trabalho voluntário, mas uma pessoa que leva um autista ou que é autista, que não possa suplementar vitamina D e magnésio. Não tem como dar continuidade. E de novo, para o óleo essencial, para o floral, etc., trazer um benefício real e conseguir modular, precisa ter um ambiente, um campo. Vamos marcar todo mundo aqui de jogar futebol. Se a gente não tiver um campo, a gente vai jogar como? Não tem como. Então, para organizar o campo, para estar funcionando, precisa ter vitamina D e magnésio. E de novo, valores de referência de vitamina D e magnésio para autista é outro. E se tem 1%, 2% de autistas no planeta, vocês acham que aquele valor de referência que está ali no laboratório é para autista? Não, não é. E aí como é que faz? Base de interpretação do profissional que trabalha com isso. Eu trabalho com isso já faz uns bons anos, estou longe de saber, eu acho que eu devo saber 2%, só que infelizmente tem profissionais que olham o exame e não casam com a clínica. Se eu botei o exame de um adulto, tem muito adulto, inclusive aqui no sul, da minha idade, 34, 35, 36, que eu atendo autista, que já passou a vida inteira e agora, depois de adulto, está procurando ajuda, e faz um exame de vitamina D, porque alguém já passou a vitamina D e dá lá 50, 60, a 25 OH. E na teoria está normal, está num nível bom. Mas eu vejo a clínica e ainda está com um sintoma relacionado a algo que a vitamina D3 poderia melhorar, como por exemplo a função de imunidade a nível intestinal. E aí você vai trabalhar com níveis de 80, 90. O meu, já que eu posso, eu mesmo, ser o meu paciente, o meu eu sempre deixo acima de 100. É bem difícil, eu já vi os do Vitor e do Miguel, eles também deixam acima de 100. Para mim é bem difícil, eu tenho uma péssima absorção de vitamina D3, por quê? Intestino. Toda a nossa via é intestino. O pessoal fala às vezes de forma errada, inclusive nutricionista fala, estômago, etc. O estômago inicia um processo digestivo a nível de proteínas. E você vai ter ali questões relacionadas a ácido clorídrico, etc. Facilitação de digestão, mas absorção, com algumas exceções, 99,9% é intestino. Se eu tenho um intestino que não é um intestino tão bom, e por mais que eu trate e cuide muito bem dele, não é, funciona bem, perfeitamente, mas tem as deficiências da vitamina D3. E aí a gente entra na questão do autismo, para todos vocês que têm recurso, que é interessantíssimo fazer um exame de perfil nutrigenômico, que a gente tem laboratórios em Portugal, Curitiba, Califórnia, o Brasil tem em Curitiba, por exemplo, que você faz exames, tá, para avaliar as questões relacionadas a mutações e polimorfismos, tá? E essas expressões dos genes podem ser trabalhadas a partir, inclusive, de óleos essenciais. Não é porque tem a chavezinha do liga e desliga de uma determinada doença que a pessoa de fato vai ter. Óbvio que aquela pessoa que tem a chave do liga e desliga para o câncer e a que não tem provavelmente pode fumar a vida inteira e não vai ter. A outra fumou 2, 3 anos da vida e teve. Então vocês precisam levar isso em consideração. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o laboratório no Serra faz, envia e fazem isso lá em Curitiba, na CLEI. Então sim, tem já essas informações, mas óbvio que vocês vão pesquisar isso aí. Depois de magnésio e vitamina D3, uma que eu acho importantíssima e que a gente só dá bola quando a pessoa é vegetariana ou vegana, como é o meu caso, é B12. Só que aí vem um grande problema da B12. Assim como vem em conjunto, né? Porque elas trabalham em conjunto, folato e B12. Que é a forma, como é que a gestante, infelizmente, a coitada, vai comprar na farmácia lá? Ácido fólico. Mas ácido fólico é diferente de folato. E ácido fólico o corpo usa para X funções e para equilibrar e até fazer folato, mas não consegue ter a mesma capacidade de modulação a nível de funções relacionadas à absorção quando utilizando folato. Só que o folato também não tem boa biodisponibilidade quando na forma sintética de suplemento. Aí a gente faz a forma metilada, que seria uma forma protegida de alta absorção, que é o metilfolato.
E aí o metilfolato para autistas vai se sugerir doses bem altas, de 300 microgramas dia até 1000 microgramas dias, tá? Micrograma, mcg, igual a mg tirando zero. Então 1000 microgramas igual a 1 miligrama, tá? E a B12, mesma coisa, vai lá na farmácia e compra B12, e aí, então meu filho está fazendo xixi colorido, está fluorescente. Não está absorvendo nada, amiguinho, está fazendo um xixi vitaminado só. Não está absorvendo a B12. Obviamente que qualquer B12 mesmo de boa biodisponibilidade em excesso vai ter essa excreção via urina, o excesso. Mas e por que ele não absorve bem? Porque o corpo também é inteligente para isso, e ele reconhece. Então como é que a gente dá? Metilcobalamina. Então, para os profissionais que ainda estão passando ácido fólico e B12 normal, sinceramente, vocês estão perdendo o tempo de vocês, o tempo dos pacientes e estão gastando dinheiro à toa. E é óbvio que eu fiz o teste esse final de semana, fui numa farmácia grande aqui e comprei os dois, o ácido fólico convencional de farmácia e a B12 convencional de farmácia. Gastei R$30 para um tratamento de 60 dias. E se eu for manipular metilfolato e metilcobalamina, vou gastar uns R$80, R$90, dependendo da farmácia, para um mês. Então sim, vai ter isso. E eu posso fazer isso com alimentação? Pode. Só que aí de novo a gente entra na seletividade alimentar. Não tem como eu sair dando broto germinado pro autista com seletividade. Ele não come nem brócolis, vocês acham que eles vão comer broto? Não vai comer. Então a gente primeiro precisa organizar o campo, suplementar, para então colocar. Bom, a parte de zinco entra muito na questão relacionada ao iodo que o Miguel disse. Por quê? O zinco vai trabalhar também nessa função a nível de absorção e forma de modular o iodo para então a gente fazer a produção de T4, para então fazer a produção de T3. Transformar T3 em T4. Exato. Então é esse T4 e T3. Então é essencial que vocês entendam isso. E para quem aqui é autista ou tem pessoas autistas próximas, é bem convencional ter o hipotireoidismo e se toma o T4, mas muitas vezes está se tomando T4 e piorando o problema no longo prazo, porque na verdade a gente tem mais receptor e a forma mais ativa é o T3. Então procurem um médico que esteja atualizado para trabalhar com essa parte hormonal. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Dr. Miguel e Vitor Sorrentino. Tá? Só que a gente já consegue modular isso com coisas básicas, como por exemplo o zinco. E zinco não é tão difícil de encontrar na alimentação. Só que a questão é seletividade alimentar. A gente tem zinco em vários vegetais, a gente tem em várias carnes, etc. Só que a gente não tem a quantidade muitas vezes específica necessária para modular. E o zinco consegue ser bem medido por um exame de sangue, consegue. Continuando, vitamina B6 também está do grupo do B, também muito importante. B1 também muito importante. Vitamina C, que a gente não dá bola, também muito importante. E a gente tem no Brasil algumas variedades muito interessantes, tá? Como por exemplo a acerola, altíssima quantidade de vitamina C. Grande vantagem da acerola para uma suplementação da vitamina C, que a vitamina C é irritativa da mucosa. A acerola não. Então às vezes eu dou a acerola, extrato seco, concentrado, e não dou suplementação de vitamina C. Ou, obviamente, sugiro comer tangerina, bergamota, que é a mexerica, laranja, acerola, entre outros. Aqui no sul, a gente tem muito acesso às questões do Mercosul, Uruguai e Argentina, e a gente tem uma fruta lá que chama pomelo, que é o grapefruit, que a gente chama de toranja aqui. Absurda quantidade de vitamina C, muitas pessoas não gostam pelo gosto amargo ou até azedo para alguns. Eu vejo que os autistas não se importam, eles têm uma palatabilidade mais aguçada para isso. Continuando, glutationa. Eu faço a suplementação indicada pelo Dr. Miguel e pelo Dr. Vitor de glutationa desde 2012. Né? Muitas vezes o autista tem uma grande dificuldade de conseguir absorver bem a glutationa, e a gente tem uma solução às vezes muito simples que consegue aumentar a produção de glutationa no fígado, que é o NAC, que é a N-acetilcisteína, que vocês conhecem para expectoração.
que é vendido como remédio, mas que pode ser manipulado. O NAC ou N-acetilcisteína aumenta a produção de glutationa pelo fígado. Uma forma natural de aumentar a produção de glutationa. E a glutationa, obviamente, também pode ser suplementada. Dosagens variam ali 25 mg dia. Pode muitas vezes ter necessidade de fazer soro, enfim. Mas... O abacate pode... Exato. Abacate. E é uma das minhas frutas preferidas que nunca falta em casa. Exatamente porque é um dos principais. E tem outro, só que aí sai um pouquinho mais caro e não é todo autista que gosta, que ganha do abacate, que é o aspargo. O aspargo. Só que não é aquela porcaria de conserva, tá? O aspargo é fresco. E aspargo, apesar de parecer caro, e no Brasil é um pouco caro, com um aspargo, 2 raminhos de aspargo por dia, você já tem uma grande quantidade. Então não precisa comer um filé com aspargos, uma grande quantidade de aspargo todo dia. Tá? Aspargo chega a ter até mais glutationa que abacate. Esses são os reis. Ninguém chega perto do abacate e do aspargo na questão glutationa, já na sua forma para o corpo absorver bem. Então se vocês conseguirem inserir, é uma forma interessante. E abacate é um coringa, né? Porque guacamole, vitamina, então assim, a quantidade de utilizações do abacate como para doce salgado é muito grande. Continuando. Glutamina. Glutamina ela não está no grupo dos aminoácidos essenciais, porque na teoria, se eu ingerir os 8, 9 ou 10 aminoácidos essenciais, varia muito, tá? De literatura para literatura. Vamos partir da básica, que diz que são 8 os essenciais. Eu não vou ter ali a glutamina, porque a glutamina é conhecida por alguns atletas como essencialmente essencial ou semi-essencial, porque existem grandes perdas de aminoácidos por conta da atividade física, mas síndromes como o autismo tem também grandes perdas de aminoácidos. E eu não posso ficar dependendo do meu corpo de dar leucina, esleucina, valina, triptofano, para o meu corpo usar esses para fazer a glutamina. Porque o meu corpo está usando triptofano, por exemplo, para a função de serotonina. Então eu não posso ficar esperando dar os essenciais para autistas, para atletas. Eu vou ter que suplementar com a glutamina. E infelizmente na internet e no Instagram fazem de serviço de dizer que glutamina é só para enriquecer as lojas de suplemento, que não serve para nada. Serve e é um excelente modulador intestinal. E já tem marcas, até ganhei da minha amiga Isadora, uma glutamina, vi no Insta dela, depois fui comprar, vi uma glutamina com cúrcuma, que é um excelente modulador intestinal também. Então, glutamina, excelente, cúrcuma por conta da curcumina, efeito antioxidante. Folato, já falei para vocês, tá? Metilfolato. E vitamina A, que todo mundo esquece, que só as mulheres que querem ficar mais bronzeadas que acabam indo para vitamina A. E a gente tem que lembrar que a gente não tem no reino vegetal vitamina A. A gente tem beta-caroteno, que é pró-vitamina A. Então, cuidado nessa questão. Aí vale a pena tomar o beta-caroteno? Vale bastante tomar o beta-caroteno, principalmente se a alimentação é pobre. Mas eu particularmente prefiro dar a vitamina A mais o beta-caroteno, para o corpo não precisar ficar dependendo do beta-caroteno para fazer vitamina A, porque tem funções específicas. Mas se for só escolher entre beta-caroteno e vitamina A, prefiro a vitamina A. Para a questão relacionada ao autismo, não para vocês mulheres ficarem mais morenas. Tá? Carnitina, de novo, mais um que todo mundo do esporte conhece, famosa forma humana da carnitina é a L-carnitina. Para secar, para perder gordura, não, bem mais do que isso. A carnitina vai dar energia a nível celular, e muitas vezes é uma questão do autista ter fadiga da mitocôndria. E aí eu entro com carnitina, derribose, coenzima Q10 na forma mais ativa, que é o biquinol. E eu vou ter ali, junto com magnésio, que eu já falei para vocês que é essencial desde o início, eu vou ter ali um quarteto ali, que vai ser tipo um super-herói assim, no corpo dessa pessoa. Eu passei a usar então o quarteto fantástico, tá? Esses 4 assim, um nível absurdo de melhora de função cognitiva. Eu gosto de usar assim a coenzima Q10, mas eu prefiro botar a forma mais livre, que é o biquinol. Tá, que é uma forma mais ativa. O magnésio eu gosto para essa função específica, que eu sei que o Miguel também, associado ao ácido málico, que é o dimalato, magnésio dimalato.
também já vi chamado magnésio málico, e a carnitina na forma tartarato, que é mais bem absorvida pelo corpo. E a L-carnitina também já é bem absorvida, e existem alguns alimentos de origem animal que tem. Mas, de novo, glutamina, carnitina, magnésio, eu não consigo em boas quantidades só com uma alimentação. A não ser que vocês sejam meio tonton e que comam só a própria comida que vocês praticamente estão produzindo ou comprando diretamente do produtor. Caso contrário, vocês vão ficar reféns do supermercado, que não vai ter tudo isso. Então essa tabelinha toda que vocês estão vendo aqui, tá, é a base para a gente trabalhar o campo da parte nutricional. Aqui eu já entrei numa parte de continuidade para trabalhar sintomas quando aqui não corrigiu. Pessoal, isso aqui é para vocês fazerem, né? Aquela parte dos óleos, vocês que estão usando óleo, que estão trabalhando com óleo, é uma explicação para vocês entenderem que dá para ajudar o pessoal. É óbvio que toda essa informação que o Tonton falou depois, façam que nem a gente faz na clínica, mandem para o nutricionista. Tá? Quem não é da área, não tenta inventar, porque você tem que saber dose, tem que saber a interação entre eles, né? E a dose é uma coisa importante. Importantíssimo. Até água demais mata. Né? Olha, minha avó e minha mãe tinham um ditado muito bom: a economia é base da porcaria. Às vezes a gente gasta em tanta bobagem, né? E deixa de consultar um nutricionista bom, deixa de consultar um profissional bom. Hoje uma paciente me fez um comentário, ela falou assim: olha, eu fiz a cirurgia no meu filho, ele teve que fazer uma cirurgia gástrica, mas eu peguei o profissional mais famoso do Rio Grande do Sul. Sabe que não foi caro? Foi o comentário que eu fiz. Às vezes a gente acaba gastando, achando que vai fazer uma economia, quando você pega um profissional excelente, você gasta às vezes até menos. A mesma coisa nos produtos que a gente usa, né? A gente fala nesses óleos porque são os que a gente toma, que a gente usa. Eu uso há mais de 6 anos, quase 6 anos, e faz diferença. Então, na verdade, a economia é base da porcaria, né? Tentar fazer em casa sozinho, não consultar ou comprar coisa de baixa qualidade, que nem ele falou, eu ouvi falar na lavanda, vou ali no supermercado comprar uma lavanda e a gente não sabe o que tem dentro. O tipo de plantio, o tipo de colheita, o tipo de destilação, o tipo de solo, tudo isso muda a química do óleo. Então tudo isso que o Tonton falou é um óleo de excelente qualidade, não é a gente ir lá no Bourbon comprar qualquer um que daria a mesma coisa. Né? Assim como o alimento. Vocês têm que ter a base de onde está vindo o alimento de vocês. Vocês têm que saber. Hoje eu trabalho com restaurantes como o Raw, que eles sabem de onde está vindo o alimento. Está escrito lá na parede deles. Lá em Portugal, onde eu fico muito, lá em Lisboa, visitem lá em Cascais, o De Cru. Da onde vem a alface que está aqui? Eles sabem de onde vem. Isso é essencial. Então, para a gente não se alongar demais e depois para o pessoal presencialmente tirar algumas dúvidas aqui, para a gente encerrar, queria falar com vocês uma coisa muito interessante, que esses dias eu fiz uma palestra, que é o biohacking. Tem o meu e-mail aqui embaixo, tá? Não é meu, né? A pessoa que trabalha comigo, adn.tonton@gmail.com, vou botar bem grande no último slide. Meu Instagram, falo muito de biohacking. Nesse e-mail aqui, vocês podem lá fazer um cadastro lá com as meninas, etc., que a gente vai lançar em breve um material com esse conteúdo, tá? De biohacking. Mas basicamente o biohacking é como hackear o seu corpo a seu favor, ferramentas e benefícios. Então não tem como chegar e mentir, e se eu pegar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, e sentar na frente dele e ficar 3 horas lá, ele provavelmente vai dizer, tem um diagnóstico de autismo, mas eu consegui trabalhar, eu consegui com os recursos que eu tenho, todos felizmente recursos naturais, eu consegui trabalhar vários fatores que eu não conseguia trabalhar antigamente. Então assim, é muito difícil, mas não é impossível. E vocês conseguem sim, com profissionais atualizados, usar ferramentas como aromaterapia. Já tem vários dentistas, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas com formação em aromaterapia. Precisa sim ter entendimento, não dá para sair tomando, mesmo que seja o melhor óleo do mundo. A vantagem é que não vai ter nenhum efeito adverso, obviamente, é interessante que vocês pesquisem, mas assim, o biohacking é a chave do futuro. A gente falava nos primeiros programas da Ana e do Miguel, lá em 2012, 13, eu, Vitor, etc., que até eu já vi o Laer falar no programa de vocês, o nutricionista vai ser o médico do futuro, então o médico tem que se atualizar. Eu acho que vai ser mais ainda, o biohacking vai ser o futuro, porque eu estou vendo as pessoas da área de tecnologia da informação,
que nem o pessoal que fez lá o Bulletproof Coffee, tá indo nessa área mais do que os outros profissionais, porque eles querem melhorar tudo, querem viver mais, querem viver melhor, então é uma área que só tem a crescer. Então dê uma pesquisada nisso, a gente vai botar o e-mail lá no Explica o fundo, que vocês é o podem biohacking anotar. para nós. Biohacking é você pegar ferramentas naturais, de preferência, existem os que fazem ferramentas não naturais, e você utilizar essas ferramentas para você favorecer o seu corpo a ter mais cognição, rendimento, performance. Todo mundo fica olhando, tá, mas tu não te entope de anabolizante e tu agacha com 200 kg, faz 250 no terra e faz 140 no supino. Como é que faz isso? Porque todo mundo que eu conheço faz isso, se entope de esteroide anabolizante. Biohacking é você favorecer as funções do seu corpo e potencializar elas. Como é que eu leio? Hoje em dia eu não consigo mais, não, por falta de tempo. Mas como é que há pouco tempo atrás eu lia 5 livros numa semana? Técnicas de biohacking, quando a terminologia nem existia. Você já deve ter ouvido falar em leitura dinâmica, isso aqui não deixa de ser. Então é vocês trazerem todas essas informações para trabalhar melhor. Não precisa ir muito longe, vocês pegam hoje essas duas principais ferramentas de telemóvel, de telefone celular, Android, Samsung e iPhone. O iPhone sempre com um hardware inferior ao da Samsung consegue ter um melhor funcionamento, porque o software funciona muito bem. Biohacking é isso, é você entender que você tem um hardware, então eu tenho autismo, tenho intestino irritável, mas eu coloco um software que funciona muito bem. Se eu colocar um Android no iPhone, não vai funcionar muito bem. Então biohacking nada mais é que você trabalhar suas funções a seu favor para ter melhor funcionamento. Hoje eu digo para vocês assim, com absoluta certeza, e pessoas que convivem comigo sabem, eu nunca durmo 8 horas. E antigamente eu tinha que dormir 9. Hoje em dia eu consigo ficar bem com 5, 6, às vezes até 4. Por quê? Eu estou trabalhando para o meu sono ser o melhor possível naquele período restrito que eu tenho. Não tem como. Eu e o Vitor ganham nas viagens. Mas assim, fazer que nem no ano, fiz 2017, eu acho 180 viagens, 180 voos. Como é que a pessoa vai dormir bem tanto tempo fora de casa? E eu conseguia. Pouco, mas bem. E é muito melhor do que dormir muito e mal, que você ganha tempo. Então é exatamente isso o biohacking. É você facilitar e dar recursos e suporte para o seu corpo. E na minha opinião, tem a questão alimentar, é óbvio, é a base, mas a segunda ferramenta que eu mais utilizo são os óleos essenciais. E a terceira, os florais. Bom, para a gente encerrar essa parte aqui, só quero que vocês entendam, que nem o Miguel falou, não tem como fazer um milagre vocês sozinhos em casa, sem procurar um profissional para trabalhar isso aqui. Não sai, pelo amor de Deus, dando vitamina D. Até no Brasil a gente tem algumas legislações que várias farmácias e lojas podem vender um determinado número de quantidade de unidades internacionais de vitamina D, exatamente para não ter esses riscos, tá? E também para vocês que viajam para fora e vão para os Estados Unidos e compram melatonina e saem tomando 2 melatoninas de 10 mg antes de dormir, 20 mg, tá? Não tem sentido fazer isso. Não vai dormir. Não vai dar outro efeito. Tá? Então assim, o brasileiro tá copiando o americano. O americano é megalomaníaco, tudo muito, tudo muito, tudo muito, tudo muito. Parte financeira deles, óbvio, ok, é bom, mas o brasileiro está copiando isso sem ter todo o recurso. E às vezes eu vejo clientes que chegam usando suplementações assim, em doses absurdas. 10.000 unidades de vitamina D3 por dia sem nem ter medido antes. A maioria das vezes não é necessário. Sim, em muitos autistas pode ser, mas na maioria não é. Tá? E, obviamente, para quem não tirou foto, vocês podem tirar foto, tá? Eu acho que é uma base assim, de 6 óleos muito interessantes. E quando usado no difusor de ambientes, eu uso por via de regra, tá? O de orégano para potencializar. Sempre eu coloco o orégano, não interessa qual óleo eu vou usar, eu coloco o orégano como base. Ele não afeta o sono nem nada. Hortelã-pimenta não é um óleo legal para colocar antes de dormir, por exemplo. Não é muito legal, a não ser que tenham questões respiratórias envolvidas. E eu sempre uso óleo de orégano para potencializar. E uma coisa que é essencial falar. Não usem plástico, tá? Não usem plástico. O óleo tem efeito quelante que pode pegar substâncias do plástico. Vocês estão vendo lá, tem água em vidro, copo de vidro. E usem, eu estou usando aqui uma água alcalina filtrada que já adiciona magnésio. Então assim, você está fazendo o que ali no vapor, ali no difusor? Você está decantando a água ali.
E se você pegar a água da torneira, o que tem nela em grande quantidade? Fluoreto e cloreto, cloro e flúor. Aí você está fazendo uma outra intoxicação. E é o que eu vejo, que você já deve ter visto, desculpa a palavra, mas eu acho, um retalho